bem-vindo a mais um vídeo do canal Provérbios para a Vida, porque aqui o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. E foi por isso que eu trouxe aqui o pastor Rodrigo para me ajudar em algumas perguntas bem difíceis sobre a nossa querida e amada teologia. Uma delas é sobre a teologia do pacto. Pastor Rodrigo, quem acompanha a internet e vai assistindo esses meios que a gente tem hoje, né, podcasts, vídeos, YouTube, eu percebo que tem ressurgido um assunto, a teologia do pacto. Por que você acredita que logo agora veio reaparecer isso para nas nossas conversas e os nossos bate-papos? Primeiramente, Thiago, eu agradeço a Deus por esse assunto ter ressurgido, porque quando a gente fala em teologia reformada, muita gente pensa que o centro da teologia reformada tem a ver com a discussão entre predestinação e livre-arbítrio, com eleição, e na verdade esse assunto não é nem de longe o centro, o coração da teologia reformada. Nós acreditamos que a teologia do pacto, ou teologia das alianças, ou da aliança, é a espinha dorsal da teologia reformada, da qual nós temos tantos outros assuntos, né, que os reformadores se utilizaram e que aqueles que deram sequência ao legado da reforma também se utilizam, né? Então, por exemplo, salvação, soteriologia, ou então o assunto da eclesiologia, para nós tudo isso deriva da teologia do pacto. Então, graças a Deus, esse ressurgimento. Eu até acredito que hoje é muito difícil alguém se dizer um cristão reformado sem conhecer a teologia do pacto. Então eu acredito que é uma volta às fontes, né? O que é a teologia reformada central, o que é o coração da teologia reformada. Eu acredito que esse interesse em voltar às fontes tem provocado esse ressurgimento do assunto. Você estava falando aí, me deu uma pontada no coração, porque eu estava aqui imaginando. Acho que tem cristão reformado que não sabe o que é a teologia do pacto, sim. Será que você podia explicar melhor para a gente o que é a teologia do pacto? Muito bem, a teologia da aliança é uma teologia que depois de uma leitura atenta da palavra de Deus, os reformadores e aqueles que seguiram o legado da reforma entenderam, ou melhor, identificaram na Bíblia 3 alianças. Perceberam que a maneira como Deus se relaciona com o ser humano é através de alianças. E quais seriam essas 3, né? Nós temos o pacto da redenção, ou a aliança da redenção, que é um pacto que não é firmado entre Deus e a criatura ainda. É um pacto firmado entre as 3 pessoas da Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque eles são unânimes em propósito, em desejo, e foi decretado pela Trindade que haveria redenção, que haveria salvação da humanidade. Então esse seria o primeiro pacto que foi determinado na eternidade, antes da criação, né? E aí depois nós temos um segundo pacto, que é um pacto de obras. Esse sim é um pacto que Deus firmou com o ser humano. Deus criou o homem e fez um pacto, e nesse pacto tinha Adão representando a sua família, e toda a descendência, e toda a humanidade. E é um pacto onde Deus exige obediência. Aqui acho que cabe um detalhe, Tiagão. Tem gente que está nervosa quando eu falar em pacto de obras. Pacto de obras, a salvação, como que é isso, né? Como é isso? Quando a gente fala de pacto ou aliança, nós estamos acostumados a ver acordos, né, entre pessoas em partes iguais. A aliança de um casamento, partes iguais. Contrato de trabalho, partes iguais. Mas no período bíblico havia um outro tipo de aliança, um outro tipo de acordo, que era quando um reino conquistador conquistava um reino mais fraco. Então o rei conquistador fazia um pacto com o conquistado. E nesse pacto o conquistado não tinha o direito de abrir a boca, ele não tinha o direito de impor nenhum termo ao pacto. Quem trazia os termos do pacto era o rei conquistador. Os pactos que nós temos na Bíblia, pacto com Noé, pacto com Abraão, pacto com Moisés, quem traz os termos é o próprio Deus. Então, para entender a teologia do pacto, a gente precisa recorrer a essa mentalidade do Oriente Médio, lá daquela época, como era exatamente. Então, o pacto que Deus faz com Adão ali é um pacto assim. Mas é
nós vemos a misericórdia de Deus, porque não tem outra maneira de Deus se relacionar com o ser humano a não ser por meio de um pacto. Só que nesse pacto Deus diz: Adão, se você obedecer, você permanece vivo. Se você desobedecer, você morre. Certamente morrerás, né? Nós conhecemos a história. Adão pecou, isso trouxe a morte espiritual e, consequentemente, a morte física. Nós não conseguimos, em Adão, cumprir o pacto de obras. Só que Deus provê uma solução, porque já estava determinado no pacto de redenção. Sim. O pacto de graça. E é interessante que nesse pacto de graça Deus promete a solução do nosso problema. Haverá um substituto. Nós não conseguimos cumprir o pacto de obras, mas Jesus, o Filho de Deus, que há de nascer como o filho de uma mulher, como o filho da humanidade, ele vai resolver o nosso problema. E esse pacto de obras, Jesus assume. Para nós se apresenta como um pacto de graça. É o mesmo pacto, no final das contas. Para Jesus é o pacto de obras, porque ele é o único capaz de cumprir o pacto de obras. Só que, porque Jesus cumpre o pacto de obras, esse pacto se dirige a nós como um pacto de graça. Isso foi anunciado em Gênesis 3,15, onde o próprio Deus anuncia Jesus como substituto, aquele que vai resolver o problema do pecado, que vai pisar sobre a cabeça da serpente. E esse pacto de graça, ele percorre depois em toda a Bíblia, desde Gênesis. E isso é muito interessante, porque tem muita gente que acredita que graça é coisa do Novo Testamento, né? Que graça é algo que acontece no ministério de Jesus. Da ira de Deus e o Novo Testamento. Exato. Deus está bravo no Antigo Testamento e feliz e contente no Novo Testamento. E não é assim, né? Nós entendemos que a graça nasce ali, no início já, no livro de Gênesis. E essa graça anunciada em Adão, lembrada em Noé, porque a humanidade, a criação é preservada, né? Ela é firmada de fato, esse pacto de graça, nos dias de Abraão, quando Deus faz um pacto com Abraão. Então entenda isso, né? O pessoal que está nos assistindo. Deus faz um pacto de graça com Abraão. E esse pacto de graça com Abraão é administrado em dois períodos, em dois momentos diferentes na história. Num período é administrado debaixo da lei de Moisés e num outro período debaixo do Evangelho de Cristo. Então, mesma aliança, duas administrações diferentes. E as duas coisas é graça. Mesmo debaixo da lei de Moisés é a graça de Deus. A gente não saberia qual é a vontade de Deus se não fosse por meio da lei. Por isso a lei, na verdade, é graça. Então, nós entendemos que é uma mesma aliança de graça, mas duas maneiras diferentes de administrá-la. Então nós percebemos que é uma mesma essência, é o mesmo povo de Deus, mas num período o evangelho era proclamado somente aos israelitas. Num outro período é o Israel de Deus de todas as nações, judeus e gentios. Para entrar na aliança, num período, no pacto de graça, era através da circuncisão, no outro período, através do batismo. Para confirmar a aliança, num período, a Páscoa, no outro período, a ceia. O ajuntamento, num período, era em Jerusalém, no templo, no outro período, é o ajuntamento de irmãos e irmãs. Né? Então, nós vemos a graça, que esse seria, então, o terceiro pacto, a terceira aliança. Isso resume a maneira como nós vemos a Bíblia. O pacto de redenção, o pacto de obras e o pacto da graça. Tá, pastor, agora eu queria mais uma perguntinha. Eu entendi que é importante a gente entender a teologia do pacto, mas a nossa igreja, por que a gente não abre mão de sempre ter agora que estudar a teologia do pacto? Por que isso? Realmente. Porque, Tiagão, muda tudo na nossa vida cristã. Opa! Muda. Primeiro, muda a nossa maneira de ler a Bíblia. Aí aqui eu preciso destacar que nós, reformados, somos adeptos à teologia do pacto. Mas existe uma outra teologia no mercado gospel, nas igrejas evangélicas, chamada dispensacionalismo. Então, os dispensacionalistas, polêmica, né? nossos irmãos, nossos irmãos, mas com uma
uma teologia diferente da nossa. Eles enxergam a Bíblia fazendo uma grande distinção entre períodos bem estabelecidos, que eles chamam de dispensações, onde em cada período Deus age de uma maneira diferente. Tem um plano que muda de período para período, com propósitos diferentes de salvação, com povos diferentes também. E quando eles vão para a Bíblia, eles fazem uma separação muito drástica entre Antigo e Novo Testamento. A teologia do pacto nos ajuda a enxergar a Bíblia como um livro único. Uma história mais simples, né? Muito mais fácil de entender, né? É um propósito único, começa em Gênesis, termina em Apocalipse. Então isso muda muita coisa, muda a nossa maneira de ler a Bíblia, muda a nossa compreensão sobre a salvação. Porque... Dá vontade de ler tudo de novo, né? Porque a gente entende que a salvação é uma coisa só, no Antigo e no Novo Testamento. Os dispensacionalistas acreditam que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei. E agora pela graça. Perigosíssimo. Paulo fala que a lei nunca foi dada para salvar ninguém. Acreditam até que a igreja num período da história vai ser arrebatada e o método de salvação voltará a ser pela lei. Nós não cremos nisso. Nós cremos num propósito único. Nós cremos que Deus tem um único povo no Antigo e no Novo Testamento, que é a sua noiva. Deus não tem duas noivas. O dispensacionalista acredita que no Antigo Testamento o povo de Deus é Israel, e ainda até hoje Deus tem um propósito diferente para o povo étnico Israel. E no Novo Testamento teria um outro propósito para a igreja. Não! A igreja do Antigo Testamento é também a igreja que continua no Novo Testamento. Muda a nossa expectativa escatológica dos fins dos tempos, porque nós cremos que o reino de Deus já chegou. Sim. Nós cremos que o reino já chegou, ainda não é pleno, mas Cristo já está reinando por meio da igreja. As nações estão chegando ao Evangelho. Deus está congregando o seu povo espalhado na face da terra. Então muda também a nossa maneira, até mesmo, de educar os nossos filhos. Porque se nós entendemos que o pacto de graça hoje é o mesmo pacto de graça de Abraão, então nós apresentamos os nossos filhos ao batismo, mas isso é um assunto para o outro vídeo que já está gravado, que é sobre batismo, e aí você tem a oportunidade de assistir depois. Mas nós cremos que muda então a nossa vida devocional, muda a nossa maneira de entender a igreja. Nós entendemos que hoje o ajuntamento tem o mesmo e deve ter o mesmo peso que tinha para o israelita quando ele saía da sua cidade para se encontrar com outros irmãos no templo. Hoje nós nos congregamos domingo após domingo, assunto também do vídeo gravado pelo pastor Davi a respeito do culto. Então muda a nossa vida devocional, muda a nossa maneira de cultuar e muda a nossa compreensão da salvação. Agora eu entendi porque você falou que muda tudo, né? Muda tudo. Muda tudo. Obrigado, pastor. Acho que deixou tudo muito bem explicadinho. E ainda bem, Deus, que foi uma bênção de Deus que esse assunto voltou, né, na crista aí das discussões teológicas, né, da cristandade. Que bênção. Muito obrigado por acompanhar a gente. Muito obrigado pastor Rodrigo. Thiago. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. E nós cremos que... Nossa, agora deu branco. Nós cremos, não cremos em nada.